Boa tarde, meus queridos. Se vocês ouvirem algum som a mais extra fora ao ambiente, ignorem. Bom, voltamos novamente depois de um longo período, né? Aula 14, e nós hoje vamos estudar o contexto de empresa. Vamos aprender sinais e frases, expressões que vão ao encontro desse contexto, né? Que são utilizados no momento trabalhista dentro de empresas, independente se são empresas públicas ou privadas. Bora lá. O sinal de empresa você faz com essa mão bem aqui, ó. Assim, em B, aí você coloca a palma para baixo e a outra mão você faz um E. O dedo tá assim, né? Você fecha todos, o máximo que der, bota aqui embaixo e faz esse movimento circular. Esse é o sinal de empresa. Se for empresa, órgão público, com exceção de prefeitura, que é o mais comum, que a gente conhece esse aqui, ó. A mão em S e depois solta em P. Olha o P. SP, prefeitura. Ou você pode dizer que é uma empresa governo. Eu estou fazendo assim por causa da câmera, porque na real é assim, ó. Até bem aqui embaixo. Mas para vocês verem, eu faço assim, que a lógica é a mesma, dá para entender. Então, empresa, governo, é empresa pública. Se fosse uma empresa privada, particular, seria empresa, aí aquela mão do V, com o polegar solto aqui, você bate bem aqui no peito. Pode ser tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita, não tem problema nenhum. Pois bem, bora lá. A gente já sabe a nossa metodologia. Eu vou apresentar um vídeo para vocês. Vocês vão ver os sinais. Depois a gente vai pausando o vídeo, explicando sinal por sinal. Depois a gente faz uma interpretação simultânea junto, que a gente já sabe que é interpretação simultânea. E, por fim, a gente vai treinar umas frases que eu preparei pra gente, para ficar bacana, para ficar maneiro. Bora lá. Então, são sinais muito interessantes. Inclusive, muitos desses sinais, muitos não, alguns, para falar a verdade, são icônicos. O que é isso? São sinais que você bate o olho e consegue perceber o sentido dele na realidade. Como, por exemplo, isso aqui, ó. Ou assim, até mesmo assim, que é o sinal de escrever. Você bate o olho nisso, você já entende, já sabe que é o sinal de escrever. Bora lá. Ele começa com o sinal de empresa, só que ele faz meio assim, ó. Você vai ver muito assim, a palma, você vendo a palma, de lado ou assim. Não tem problema, não tem problema nenhum. É como se fosse uma variação de linguagem ou de pronúncia, não tem problema. Atenção, ele faz o eu bem rápido. Empresa, eu trabalho. Ou seja, empresa, o eu é assim, ó. Sua mão em um, você aponta para você. Se for outra pessoa, aponta para a pessoa. Se for mais de uma pessoa, aponta assim, ó. Para todas as pessoas. Se for uma sala inteira, você aponta assim, ó, nesse ângulo, esse movimento semicircular, né? Se fosse fazer um círculo assim, ó, semicircular, para todo mundo a quem você está se referindo. Pois é, ele disse, na empresa eu trabalho. No que? Vamos descobrir. A função dele qual é? Empresa, tudo com muita calma. Eu trabalho. Na função. Lembra daquela mão da empresa que era assim? Você pega essa mão, vira o dorso para a pessoa que está te vendo. A outra mão você faz um L e bate aqui no dorso dela. Essa função, né, é a função enquanto papel. Qual é o seu papel dentro da empresa? O que você tem que fazer? Para que você serve? O seu propósito seria mais ou menos isso aqui. E para enfatizar quem está se apresentando, ele faz o sinal de o quê? Esse sinal de o quê? Ele é muito importante a gente entender, principalmente quando a gente vê alguém fazendo, porque ele se refere a perguntas ou a explicações. Por exemplo, casa minha, eu vou. Hora, qual? Ou quais horas, qual horário? Esse o que muito utilizado para perguntas e principalmente quando você vai se apresentar. Perceba que ele falou que na empresa eu trabalho, função qual? Possivelmente ele vai dizer logo em seguida. E perceba, ele faz o eu, ele faz função qual, já toca você, já toca nele, ou seja, ele já toca nele e já vem fazendo o R de responsabilidade, ou responsável.
O responsabilidade é assim, ó, você pega a sua mão e vê, só dá um pouquinho, não precisa ser muito não, só um pouquinho, tá bom? E coloca sobre o ombro. Pode ser tanto sobre o ombro direito, sobre o ombro esquerdo, não tem problema nenhum. Então a gente já percebeu que ele trabalha na empresa, ele tem uma responsabilidade de alguma coisa. Esse é o sinal de julgar, julgamento, decisão. Só que no contexto empresarial é o sinal de avaliar. Também é o sinal de avaliação no contexto educacional, no contexto empresarial já seria avaliar. Como eu falei nas aulas anteriores, galera, a Libras é uma língua sincera, uma língua contextual, ou seja, esse sinal de julgar é realmente julgar dentro de um tribunal, ainda mais que se tiver a figura de juiz sinalizada lá. Não tem como, tá percebendo? Não tem como errar, não tem como ir para uma outra direção. Perceba que ele faz o julgar assim, ó, olhando para os lados, como se estivesse olhando mais de uma pessoa. Não tem nem como errar, colega. E ele vai escrevendo, ele vai anotando tudo que está acontecendo, ele vai olhando, ou seja, avaliando, ele vai escrevendo tudo que vai acontecendo. E ele conclui, eu falei tudo e ele falou tudo também. Ele avaliou, né? Está avaliando, está escrevendo, aí ele fala o final de tudo, que é assim, ó. Solta, vamos com calma. A mão tá assim, ó. Esse é o T. Perceba que ele está atrás do dedo indicador, ou seja, para dentro da palma. Olha a diferença. Esse aqui é o F. Esse aqui é o T. A diferença é gritante, mas às vezes a pessoa sinaliza rápido, passa despercebido. Então, um pouquinho de atenção. Aí o sinal de tudo é assim, ó. Soltou e pegou tudo e juntou em um canto. Fazer assim. Mas ele pegou tudo o quê? Vamos continuar. Ele fez trabalho. Como ele está anotando e avaliando, a gente entende que são as informações. Esse é o sinal de informação. Você faz o tá tranquilo, tá favorável. Só que essa mão do favorável você bate assim, aqui na bochecha. Um mindinho, uma indo, uma voltando. De novo, desde o início para a gente pegar legal. Na empresa, eu trabalho. Função qual? Responsável por avaliar. Não vamos usar julgar, porque julgar daria, mas não daria. Vamos avaliar que fica mais bacana. Avaliar e anotar ou escrever tudo, trabalho. E perceba que ele faz um pouquinho assim, um trabalho correndo, e depois ele faz esse sinal aqui, ó. Esse sinal, independente se é de cá para cá ou de cá para cá, é um sinal que se refere a uma linha temporal, ou seja, daqui para cá aconteceu tais coisas e são essas coisas que ele está anotando. Perceba que não é um sinal que tem um significado próprio, mas é um sinal que dentro do contexto permite que a gente possa entender, né? E aí ele encerra a frase, né? Agora a gente vai para essa mesma frase, dessa vez com interpretação simultânea. Ou seja, costumo dizer e falo sempre, a maneira que a gente vê, que a gente entende e que a gente expõe interpretando é completamente diferente uma da outra. Por isso que cada um tem um entendimento, cada um tem uma maneira de entender o que está sendo visto. Vamos lá. Eu trabalho na empresa e a minha função é: eu sou responsável por avaliar e também por documentar tudo relacionado ao trabalho ao longo do percurso. Como vocês podem observar, eu falo, antes de chegar a esse momento eu falei de um jeito, eu escolhi determinadas palavras, assim, assim, assim. Só que na hora da interpretação é um processo cognitivo assim, e o que vier na sua mente você joga. É por isso que se chama interpretação simultânea, é no mesmo instante. Bora lá mais uma vez, com a gente agora comentando na empresa, eu trabalho. E qual é a função? Eu sou responsável por avaliar e documentar, ou seja, escrever tudo em relação ao trabalho durante o período de trabalho. Mais uma vezinha, dessa vez só vocês assistindo, sem interpretação, para vocês perceberem e principalmente fixarem o que eu falei. Bora lá.
Muito bacana, muito legal. E por fim, galera, aqui eu vou passar o vídeo mais uma vez. Dessa vez eu vou só falar a palavra correspondente ao sinal, porque é assim que a nossa mente entende. Por exemplo, o verbo ir. Dependendo de quem vai, eu não vou falar vai, vou falar vamos, vou falar vou falar fui, ou talvez eu fale irá. Depende muito do contexto. Vou colocar isso aqui mais uma vez, e isso aqui restante aqui, essas 3 frases, são o dever de casa de vocês, que na próxima aula eu vou fazer essas frases para vocês verem como é que é. Fechou? Bora lá. Empresa, eu trabalho. Função o quê? Eu responsável. Avaliar, escrever tudo, trabalho ao longo do percurso. Então, galera, essa foi nossa aula 14. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus. E caso tenham dúvidas, qualquer contribuição aqui nos comentários ou manda uma mensagem que tamo junto.